o termo oriental já não é um termo assim bem visto em meios acadêmicos, porque inclusive houve um livro muito famoso chamado Orientalismo e que fez um argumento que o termo oriental é produto do colonialismo. Porque, na realidade, no Oriente, o que nós chamamos de Oriente, porque está ao leste de nós, existem muitas tradições, com muitos pontos de vista diferentes. Então, a ideia de que tudo que seja ao leste da Europa oriental, que existe uma filosofia oriental, é um conceito que eu acho que é categoricamente rejeitado agora em círculos acadêmicos eruditos. E então, acabou o programa. Então, assim, então, além disso, eu acho que isso também, assim como dizer religiões orientais é uma generalização muito problemática. Igualmente, a generalização religiões ocidentais é igualmente um problema. Então, eu acho que uma abordagem mais produtiva seria falar do bem e do mal. E eu acho que vamos ver que, em certos sentidos, a nossa posição, em certos sentidos, é típica do Ocidente. Em outros sentidos, não. Então, o primeiro ponto, talvez para estabelecer logo do início, é que quando se fala de do bem e do mal, no contexto relevante que estamos falando de filosofia moral. Filosofia moral, filosofia da moralidade. E, então, se queremos definir, é sempre bom definir, porque tem termos que todo mundo acha que entende, mas aí resulta que ninguém entende. Então, se estamos falando do bem e do mal, ou se estamos falando da moralidade, existem diferentes filosofias da moralidade. E, por exemplo, uma filosofia que Krishna mesmo rejeita é uma filosofia chamada, tem alguns nomes, como, por exemplo, que filosofia da moralidade deontológica, que o nome é um pouco exagerado, mas essa ideia, a filosofia da ética, que também chamado em inglês act-based, que é uma filosofia baseada no ato. E baseado no ato, por exemplo, você mente, você fala a verdade, você ajuda uma pessoa, você mata uma pessoa. Então, atos que têm características morais, atos que podem ser definidos como moralmente bons ou ruins. Então, obviamente, entre os eruditos, todo mundo tem que ser original, então tem milhões de variações, mas, além disso, basicamente tem duas posições, que a qualidade ética ou a qualidade moral de uma ação, de um ato, se encontra no ato mesmo e que as consequências não importam. Que para mim obviamente é falso, mas um filósofo famoso que tomou essa posição foi o filósofo alemão Kant. Filósofo alemão Kant e outra pessoa famosa que tomou
assim, estritamente, essa posição foi Bhishma, do Mahabharata e do Bhagavatam, no sentido que um acto, e não importa as consequências do acto, é bom ou mal, no sentido ético. Krishna mesmo, em Bhagavad Gita, rejeita essa filosofia. E Krishna diz que se queremos definir ou assinar, ou vamos dizer, designar um ato como moralmente bom ou mal, o ato inclui suas consequências. Se não, por exemplo, você pode, bom, não você, mas alguém pode dar um tiro em outro cidadão e dizer, eu nem toquei nessa pessoa. Então, a bala que matou ele, eu não fiz nada. Mas você cometeu um ato que deu como consequência que uma bala, oi, Lila Shakti, que deu, você, como se diz, deu um tiro e que deu como consequência que uma bala entrou no corpo de uma pessoa e a pessoa morreu. É por isso que, por exemplo, Bhishma, quando Satyavati implorava que ele casasse com as viúvas de Vichitravirya, ele deu um discurso muito forte que eu sempre achava seriamente. Ele deu um discurso dizendo que a Terra cai no mar, não sei o quê, ou um mar cósmico, que o universo se acabe, que não sei o que aconteça, mas eu vou manter meu voto. E eu pensava seriamente. E aí Krishna explica no Mahabharata que um ato que assim chamada, por exemplo, honestidade, que produz maldade no mundo, esse ato de moralidade é um ato imoral. E Krishna deu um exemplo que houve um sábio, esqueço o seu nome, mas um sábio que tinha muito orgulho de sempre falar a verdade, que eu sempre falo a verdade. E se alguém me pergunta, se alguém me faz uma pergunta, eu dou uma resposta honesta. Então, um belo dia, ou um feio dia, não sei, acham que está um pouco fora da cidade, vieram correndo, alguns cidadãos correndo assim, fugindo de uns criminosos, assassinos que queriam os roubar e matar. E se esconderam na floresta, nos arredores do ashram. Aí chegaram os marginais e perguntaram para o sábio: oi, sábio, o senhor viu alguns cidadãos correndo por aí? Ah, sou muito honesto, sim. Vi, estão escondidos lá na floresta. Aí os criminosos foram lá, mataram os inocentes. Então, Krishna disse que devido ao fato que esse sábio falou a verdade, falou em toda circunstância, ele foi para o inferno. E nem um bom inferno, um inferno assim, menos quente. Não, ele foi para o inferno, um dos piores infernos, por ter falado a verdade. Agora, segundo Kant, e talvez segundo Bhishma antes de aprender algumas coisas no final do Mahabharata, segundo o filósofo Kant, sim, esse sábio tinha que falar a verdade, não podia mentir. Então, isso é uma filosofia ética que eu acho absurda. E
a outra filosofia que Krishna prega é consequencialismo, que você tem que julgar, você tem que medir a qualidade ética de um ato vendo as consequências do ato. Agora, a ideia de que no Oriente, no assim chamado Oriente, onde tem 1000 religiões diferentes, mas a ideia de que no Oriente, que eles são meio relaxados, bem e o mal, tudo ilusão, não importa. Não, e talvez alguns seguidores confusos de Shankaracharya, porque o mundo não existe, o mundo não é real, algumas versões assim confusas do budismo. Mas mesmo no budismo e no impersonalismo mais sérios, menos absurdos, eles reconhecem que você não pode sair na praça matando todo mundo. Então, enquanto o Oriente tem, quer dizer, entre o personalismo, o Vaishnavismo e o impersonalismo, tem filosofias éticas bem diferentes. Alguns pontos em comum, então, falar do Oriente não tem sentido. E enquanto, por exemplo, o Ocidente tem várias filosofias diferentes. E tem filosofias ocidentais, ou religiões ocidentais, que têm princípios éticos bem parecidos aos Vaishnavas.